Olá a todos e a todas, estamos aqui no Booksteps uma vez mais para falar de livros. O meu nome é Catarina, para quem não me conhece, e hoje vamos falar de um livro que se tornou um dos favoritos da minha vida, Middlesex, de Jeffrey Eugenides, um livro publicado em 2002. Aqui em Portugal tem o mesmo título do que a versão original, pela editora Dom Quixote, é a minha edição. Quem traduziu foi o Pedro Serras Pereira. E o autor, o Jeffrey Eugenides, é uma cara muito interessante, muito conhecida. Ele ganhou o prémio Pulitzer e, portanto, acho que foi uma grande surpresa. Ele diz que não acreditou quando ganhou o prémio Pulitzer. Realmente este livro, adiante já, que se tornou um dos favoritos da minha vida pela riqueza, por trazer tanto conteúdo, tanta temática, tanto simbolismo, e o autor saber articular isso tudo sem se tornar confuso, sem se tornar um prato demasiado cheio ou a transbordar. E, portanto, este é um dos melhores livros que vocês podem encontrar, pelo menos contemporâneos, porque, obviamente, o estilo é muito diferente dos livros clássicos pré-Segunda Guerra Mundial, como podem calcular, mas posso-vos dizer que este livro preencheu o coração de uma forma que eu certamente nunca o irei esquecer, e é um livro que vou recomendar a muita gente a partir daqui, e fico muito feliz de o ter encontrado, fico muito feliz de o ter lido e espero que a minha recomendação sirva para alguns de vós também comprarem o livro e também o lerem. Se nós tentarmos à sinopse deste livro, vai tudo soar um pouco estranho. Isto parece muito à moda dos gregos, na Grécia Antiga, um conto épico, mas é uma prosa normal, claro está, porém segue uma pessoa hermafrodita, que, como eu vou explicar mais à frente, é o que nós hoje denominamos de intersexo. Portanto, a personagem principal é quem narra também o livro, e o livro, logo aqui temos esta particularidade porque é uma narração, o narrador é na primeira pessoa, omnisciente, e vai, no fundo, olhar para a sua vida, mas conseguindo entrar na geração dos pais, nas suas cabeças, e na geração dos avós. E eu vou-me referir ao narrador como ele, porque durante todo o percurso desta narrativa, o narrador diz que se chama Cal. Mas, como vocês podem imaginar, e como eu vos disse, sendo uma pessoa intersexo, ela cresce, é uma pessoa que cresce com a biologia, digamos, dos órgãos genitais é diferente e, portanto, é muito híbrida entre o sexo masculino e o sexo feminino. E nessa medida, o que acontece é que este narrador, ele já é um homem adulto a contar-nos a sua vida, a contar a vida dos pais e dos avós. Só que em criança e em adolescente apresentava-se como rapariga. E, portanto, é que temos um narrador que chama-se Cal, retirado do nome com que se apresentava antigamente, que era Calliope. Eu acho que até podemos dizer que isto acaba por ser um romance de formação. Um romance de formação porque, apesar de tudo, nós temos uma componente, uma característica muito híbrida neste livro, que é, por um lado, uma saga familiar, muito ao modo que as pessoas procuram quando leem 100 anos de solidão ou a Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, mas ao mesmo tempo é um romance de formação. Fez muito lembrar, por exemplo, Servida Humana, do Somerset Maugham, e portanto é um híbrido que vai obviamente acautelar as demandas de vários tipos de pessoas leitoras, e essa é que é a particularidade interessante. Portanto, o livro inicia-se com os avós do protagonista e do narrador, que são a Desdémona e o Lefty. São dois gregos que os seus pais, morrem e ficam sozinhos neste mundo, na Ásia Menor. A Ásia Menor é, no fundo, a zona onde eles vão parar, não é? Saem da Grécia e vão parar essa zona que é, especificamente, eles vão parar à componente asiática da Turquia. E esta ideia logo deles estarem na Ásia Menor, serem gregos e estarem muito sempre em confrontação com os turcos, isto é histórico, tem séculos e séculos de história. E, portanto, esta Ásia Menor era o que separava, no fundo, uma Europa cristã
da parte asiática, o continente asiático, e, portanto é histórico. É muito ligada à história do Império Romano, e enfim, é muito impressionante que no início deste livro parece que nós estamos a aprender sobre história, mas não é porque haja uma descrição de factos e de acontecimentos que nos leve a pensar isto. É uma questão mesmo de o autor, o Jeffrey Eugenides, ele conseguiu articular a vida de pessoas com o contexto histórico de forma a que nos suscite interesse de ir pesquisar por nós próprios o que é que se estava a passar. E, portanto, o que nós percebemos aqui é que esta ancestralidade grega entra em colisão com a ancestralidade turca. E dá-se, a dada altura, a guerra grego-turca. Portanto, ali em 1919, e faz com que, obviamente, Desdémona e Lefty tenham de emigrar para os Estados Unidos. Mas eu acho que ainda não vos contei a particularidade mais, se calhar interessante para a maior parte das pessoas que lê este livro. É que Desdémona e Lefty são irmãos, como eu vos disse, mas eles apaixonam-se e eles casam. Isto acontece logo no início do livro, nas primeiras páginas. Nós percebemos que há, no fundo, uma simbiose a todos os níveis entre estes dois irmãos. Em todo o lado que eles procuram, não encontram melhor do que um e outro, não é? E obviamente que eles têm de manter isto em segredo, e esta é a componente-chave que nos vai acompanhar durante toda a narrativa, que é este incesto. Este incesto que parece trazer um mau presságio e trazer toda uma carga negativa que quase que entra nos genes das personagens. Mas isto é algo que eu vou desenvolver um bocadinho mais para a frente. O que é que eu vos quero dizer para pormos isto em pratos limpos? Quero-vos dizer que quem narra, sim, é o neto destes dois irmãos que depois se casam. O livro começa de uma forma icónica. Começa da seguinte maneira: começarei por dizer que nasci 2 vezes. Primeiro como uma menina bebé, num dia vulgarmente limpo da cidade de Detroit, em janeiro de 1960. Depois, outra vez, como rapaz adolescente, numa sala de urgências perto de Petoskey, Michigan, em agosto de 1974. E depois, o narrador adentra-se no que é o seu problema genético, o que é o seu problema quanto a esta ideia de ser hermafrodita e intersexo, enfim, e começa logo, e é este onde eu quero chegar, o narrador começa logo por introduzir a questão da reprodução. O incesto das avós acaba por ser tão mau como ele ser hermafrodita, porque os dois implicam que a reprodução da espécie e a continuidade da espécie pode estar ameaçada. E como vocês sabem, na sociedade em que nós vivemos, faz-se de tudo para que isso não aconteça. A natalidade é um dos pontos principais das políticas governamentais. E então vemos logo aqui uma ligação da ancestralidade familiar de avós para netos. Mas isto é uma ideia que eu vou desenvolver melhor porque é extremamente complexa. Primeiro vamos a outros pontos. Eu acho extraordinário algumas referências que existem neste livro. São referências muito preciosas, muito bem feitas. Por exemplo, a Desdémona, esta avó, não é, do narrador, ela, a única coisa que sabia fazer era seda, com os bichos da seda. E quando vão para os Estados Unidos, quando ela e Lefty, o seu marido e irmão, vão para os Estados Unidos, ela depara-se com uma realidade que desconhece e ela não consegue trabalhar em mais nada que não a fazer seda. E esta ideia dos bichos da seda, ela está sempre a referir-se ao bicho da seda como um bicho vulnerável. Um bicho que pode ser destruído com toda a facilidade, porque é tão puro, que é quase como... Enfim, é translúcido, é puro, é sensível. E esta parece ser uma conexão que Desdémona faz quase à força para si própria. A aparência que ela passa para o mundo é que ela é um bicho da seda, mas por detrás dessa aparência está um pecado, digamos assim.
que é o incesto. E, portanto, estas conexões que existem entre as atividades, o mundo material, são muito interessantes, que as personagens fazem ao longo do livro. As personagens tendem, neste livro, sempre a tentar procurar um meio termo entre o que querem ser e o que são. Muitas vezes conseguindo, muitas vezes não conseguindo. Outra particularidade que a mim encantou encantou-me muito, que foi quando estes dois irmãos, e já agora eu estou a avançar um bocadinho na história, mas eu não estou a dar informação a mais. Porquê? Porque o narrador, isto é um livro de percurso, o narrador, ele conta-nos praticamente tudo o que vai acontecer desde o início. E, portanto, isto é um livro de percurso. Mas estava eu a dizer, quando estes avós, irmãos, marido e mulher, vão para os Estados Unidos, a Desdemona e o Lefty, o que acontece é que o Lefty é um homem muito inteligente, Desdemona também, mas o Lefty vai tentar arranjar trabalho, e ele arranja trabalho onde? Nas empresas Ford, da montagem das peças de carro e tudo mais. E há aqui um antagonista que se cria. E reparem, a parte interessante é que o antagonista que é criado na cabeça do Lefty não é o patrão que o explora e que manda capatazes para a casa do Lefty para vigiar onde é que ele vive e o que é que ele faz, como é que ele deve escovar os dentes, sob pena de ser despedido ou de ser diminuído o seu salário. Não, Lefty parece que cria um antagonista que, em vez de ser o homem branco privilegiado que o explora, ele enquanto homem imigrante, arranja como antagonista o homem negro. E então esta ideia deste bairro em Detroit foi algo que o próprio Jeffrey, o Jenny disse, passou. O próprio autor, ele viveu nesta hibridez de classe, raça, etnia, e é muito, muito interessante porque em Detroit, na altura, este bairro segregado, na altura em que as pessoas negras não tinham os mesmos direitos formais, porque materialmente ainda não têm, mas formalmente ainda não tinham, e então viviam em bairros segregados. E estes gregos imigrantes, fugidos de guerra, que são no fundo refugiados, porque deu-se a guerra grego-turca, vão para esse bairro também. Mas é muito interessante como, em vez de operarem uma revolta interior perante quem segrega, operam perante as pessoas que já são também segregadas. E esta dicotomia entre pessoa branca e pessoa negra existe mesmo que olhemos para estas pessoas gregas como uma etnia, uma ancestralidade. Mas isso também é algo que eu já vou falar, entre raça e etnia, o que é que importa e qual é a diferença aqui nesta obra. Eu queria dizer que eu escrevi uma anotação que é: este livro tem muita riqueza histórica, mas sem nunca jogá-la na nossa cara. Nós temos esta guerra grego-turca, temos a Guerra Mundial, a primeira neste caso, a segunda, temos os motins em Detroit, temos a Guerra da Coreia, a Guerra Fria, uma data de acontecimentos históricos que são aqui mencionados subliminarmente, uns com mais força do que outros, mas a parte histórica, o contexto envolvente, ele está sempre presente. E vamos desde algo que toda a gente conhece, que é a Segunda Guerra Mundial, até aos motins de Detroit em 67. Então, estes micro e macrocosmos históricos, eles representam neste livro sempre um mote para o que acontece. Ou pelo menos um contexto, um pano de fundo de extrema importância. E outra coisa que eu vos queria dizer é a ancestralidade grega, as tragédias gregas, enfim, tudo o que tem a ver com a Grécia Antiga é muito interessante. Este livro, o próprio autor, ele é meio grego, acho que é a mãe ou o pai que é grego, e sempre cresceu muito com essa ideia de imigrante como etnia ancestral grega. E eu lembro-me que aqui no livro nós temos logo uma componente interessante, que é: o narrador chama-se Cal, mas como eu vos disse, quando se apresentava enquanto mulher, chamava-se Calliope. Calliope é, no fundo, a deusa do poema épico. E depois não ficamos por aqui. Mitos como o Minotauro são usados para abordar a questão do género, da identidade de género. Outra coisa é, por exemplo, a dada altura Cal acaba por dizer: peço desculpa, sou muito homérico, é genético.
Depois a própria ideia de hermafrodita, hermafrodito, filho de Hermes e de Afrodite, está tudo muito presente, esta herança grega ancestral, que não é só de Desdémona e de Lefty. Vem mesmo referências aqui que dizem que as próprias personagens entendem que há quase uma genética ancestral que relaciona as suas vivências com a dos gregos da Grécia Antiga. E é muito interessante porque nós vamos ver aqui que há uma ligação, uma simbiose entre todas as dicotomias, como por exemplo o sexo e o género, a raça e a classe, em relação à genética, em relação à ancestralidade. Portanto, este livro é muito recheado de problemáticas que se articulam todas, necessariamente articulam-se todas. Talvez se perguntem então, middle sex é isto, não é? Viver entre dois sexos middle, meio, sexo, não é? Então, viver entre dois sexos, sim, é o que um hermafrodita, que é no fundo um eufemismo para o que nós chamamos hoje em dia de intersexo, é uma pessoa que vive dentro de dois sexos, dentro da binariedade homem-mulher, sim. Mas o middle sex também é o nome de uma casa onde a família da segunda geração, portanto os pais do narrador, os pais são o Milton e a Tessie, o Milton que é filho da Desdémona e do Lefty, vão viver, e esta casa ela também é muito dicotómica, ela tem uma decoração ora muito antiga, ora muito moderna, todo o espaço envolvente é um espaço, uma casa onde tendencialmente imigrantes como eles não iriam viver, mas vivem sob um regime de observação constante pelo que podem ou não fazer para serem ou não expulsos. A própria ideia de middle sex e a ideia do intersexo está muito ligada à mitologia grega, por exemplo, a Tirésias e a Hermafrodite, e portanto o middle sex é um título que faz todo o sentido neste livro. Aliás, ele é icónico, é um título icónico e que sem dúvida é mencionado várias vezes, seja porque é um local físico, seja porque é um lugar emocional, ancestral, muitas vezes até profético. E porquê que a ideia da etnia? Como eu já dei uns pauzinhos de curiosidade, porque é que o conceito da etnia aqui vai fazer alguma diferença? Porque o próprio autor, ele diz que sentiu muito na pele ser imigrante e ter uma etnia dentro, obviamente, da construção sociológica do que é a raça branca, ter uma etnia ancestral grega. E a etnia vai ser o veículo, o motor para domesticar, explorar, naturalizar certos tabus sexuais. Como vocês sabem, Desdémona e Lefty, eles incorrem em incesto. E parece muito que essa ideia cria quase um gene pecaminoso, que depois, ao longo das gerações, vai trazer complicações. Primeiro porque o Milton e a Tessie também são consanguíneos, digamos assim, que são os pais do narrador, e depois o próprio narrador é fruto de toda uma ligação familiar um pouco ou tanto dúbia perante os olhos da sociedade. Há uma miscigenação categórica entre sexo, género, raça e etnia. E esta ideia de raça e etnia é importante porquê? Porque, como vocês sabem, o conceito de raça ele é sociologicamente construído. Nós não temos raças em termos biológicos, mas sim em termos sociológicos, como eu já falei noutros vídeos, por causa da colonização, por causa da necessidade de atribuir características de inferioridade a outras pessoas de forma a poder explorá-las. E essa racionalização da biologia, de criar uma raça inferior, deu-se com o iluminismo e deu-se com a necessidade de categorizar as questões. E por isso é que é muito importante nós percebermos uma coisa. Apesar de hoje em dia muita gente dizer que prefere dizer etnia em vez de raça, isso está sociologicamente errado, porque mesmo que biologicamente nós digamos que uma pessoa branca e uma pessoa negra não são diferentes, sociologicamente, culturalmente, economicamente, politicamente são diferentes por causa de toda a estrutura que acarreta essa diferença e que se erigiu por cima da opressão. E portanto, o que é que acontece aqui neste livro? Como vocês sabem, e eu vos disse, o Lefty e a Desdémona têm muito preconceito em relação às pessoas negras. Apesar de viverem no mesmo local que elas, apesar de serem as pessoas negras que dão um trabalho a Desdémona. Mas há esse preconceito. E esse preconceito, perguntam-se, então, são discriminação entre raças? Sim e não.
as pessoas negras fazem parte de uma raça, um conceito morfobiológico. Porquê? Porque visou, desde sempre, construir uma separação e hierarquização. Mas enquanto imigrantes gregos, a Desdémona e o Lefty são de uma etnia grega. E isso é tão engraçado e tão interessante, porque acaba por haver uma confrontação entre o que é raça e o que é etnia dentro deste livro. E eu confesso-vos que dá que pensar a forma como autores como o Jeffrey Eugenides conseguem articular tão bem assuntos que são em si ultra complexos e desventrá-los de forma a que sejam fáceis de mastigar, digamos assim, esta linguagem mais corriqueira. Um facto interessante é que o próprio Cal, o próprio narrador, quando se apresentava como rapariga e depois em homem adulto, vai percepcionar o bairro social de formas diferentes, consoante o seu género. E esse interlúdio, esse meio intercalar entre géneros diferentes, entre classes sociais diferentes, entre situações da vida diferentes, é muito o que uma pessoa da diáspora passa ao longo da sua vida. E isso é muito interessante. E eu acho que aqui importa nós falarmos também do que é uma obra étnica. Nós temos um autor que é o Werner Soller, que diz que a obra étnica é aquela que é escrita por alguém, para alguém, ou em relação a alguém que tenha ligações ancestrais a uma cultura. E nesse caso temos aqui a ancestralidade, por exemplo, grega. O próprio autor, ele escreve este livro. As personagens são exatamente a mesma ancestralidade e há toda uma linha orientadora da ancestralidade grega, da mitologia da Antiga Grécia. E, portanto, esta é uma obra de cariz étnico em si, de imigrantes que pertencem a uma etnia e que, obviamente, estão muito no sítio certo. Os Estados Unidos têm essa componente de multiculturalismo. E é um multiculturalismo enquanto modo de vivência e de coexistência de vários tipos de categorias de pessoas. E é esse multiculturalismo que faz com que estas personagens consigam se ingrar tanto na sua vida. Portanto, é uma geração de fugidos de guerra, de refugiados que vai para os Estados Unidos. E é muito graças à pessoa negra que eles vão conseguir muito sucesso que vão conseguir no futuro. Eu vou deixar isto em aberto, caso queiram ler o livro, mas é muito interessante como o autor fez este jogo de articulação entre etnia e raça. Eu queria vos dizer a definição de Kambengel Munanga, que é um sociólogo muito importante no Brasil, que nos diz que a etnia pode referir-se a um grupo de pessoas com especificidades culturais, sociais e ou geográficas, o que não é o mesmo que raça. Raça é um marcador social que delimita a hierarquia de pessoas brancas sobre pessoas não brancas, portanto é uma construção sociológica de cariz hierárquico. Portanto, estão a ver. E esta é uma conversa que podia ter durante horas, mas vamos ter de passar à frente e avançar para outras coisas. Pronto, já falámos de raça, de classe, já sabemos que as personagens neste livro, especialmente da segunda geração, Milton e a Tessie, os pais do Cal, eles vão passar por o que se chama mobilidade social e eu convido-vos a ler o livro para seguir essa trajetória tão interessante da mobilidade social e se ela realmente está acessível para todas as pessoas, especialmente as pessoas não brancas. E queria agora falar-vos um pouco do sexo e do género. Como vocês já poderão ter ouvido ou não falar, sexo e género não são a mesma coisa e esqueçam lá a ideia de que nós somos seres binários, ou seja, que só existe homem e mulher. Não existe nem no género, nem no sexo. Pessoas intersexo, elas representam 2% da população mundial, o que significa que são cerca de 150 milhões de pessoas no mundo. É o equivalente a dizer que se elas não interessam, então a população da Rússia também não interessa. E as pessoas intersexo são pessoas que nascem com características dos genitais mistas, digamos assim. Portanto, eu posso ser uma mulher que nunca vou descobrir até mais tarde na minha vida que tenho uns testículos internos, digamos assim, que eu não consigo ver, mas que estão lá. Ou um homem que tem também uma não-binariedade no sexo, portanto há certas componentes. Aqui o que acontece é que este nosso protagonista, ele representa uma dita fêmea quando nasce, segundo o seu médico. O médico olha e diz, isto é uma fêmea, isto é uma mulher. Mas na verdade, como qualquer pessoa intersexo,
essa formulação dos órgãos genitais no início de vida vai alterando consoante o desenvolvimento da pessoa e, portanto, o Cal começa a perceber que não tem só uma vagina, que também tem um início de pênis e, portanto, é algo tanto complexo. O que é que é tão interessante aqui? É que a avó do nosso protagonista, a Desdémona, ela, quando engravida ou quando alguém engravidava, fazia o teste da colher e ela conseguia perceber, através da colher, se dentro da barriga estava um pênis ou uma vagina. E depois dizia se era um pênis era um homem, se era uma mulher, se era uma vagina era uma mulher. E, portanto, aqui logo uma confusão entre sexo e género. Porque o género não tem a ver com os nossos genitais. O género é uma construção social. O facto de eu me identificar com uma rapariga é porque associam ter vagina a uma mulher. E esta ideia de binariedade, ela é muito perigosa e não é para este vídeo que eu vou falar dela. Mas para vocês terem uma noção, as pessoas não binárias são aquelas que, em termos de género, de construção de identidade, não se identificam com ser homem ou mulher. Então nós não temos uma binariedade fixa nem em género nem em sexo. Porque temos as pessoas intersexo. E, portanto, isto é algo que, se calhar, se vocês nunca ouviram falar, vão achar extremamente confuso, mas é algo que requer um bocadinho de leituras e, se quiserem, podem ir pesquisar por vocês. Se quiserem, podem esperar que, sabe-se lá, eu um dia faça um vídeo, não só sobre isto, mas outro livro que traga esta temática. Mas e vocês perguntam-se, então, porquê é que o género é construído? Porquê é que é uma construção social? Porque o género está muito ligado à sexualidade, mais especificamente à heterossexualidade. É o que o Michel Foucault vai chamar de biopoderes, aqueles que controlam a nossa estrutura em sociedade, a nossa vida em sociedade. A heterossexualidade é o que mantém a espécie. Tecnicamente, não é? Sempre foi, apesar de termos hoje em dia mecanismos que o possam fazer artificialmente, no entanto, essa é a maneira mais natural de o fazer. E, portanto, obviamente que a construção do género, ela vai ser orientada para a sexualidade, mais especificamente a heterossexualidade, mais especificamente para a heteronormatividade, ou seja, a normalidade, a normatividade heterossexual. Mas, por exemplo, o nosso personagem principal /narrador, o Cal, ele vive desabitado dessas zonas sociais, ele vive a sua forma de vida é contra esses biopoderes. Porque não pode ter filhos enquanto mulher, porque não é mulher, mas também não é homem, ou seja, perante a sociedade é um monstro, é mesmo essa a definição, tanto que há aqui uma altura em que o Cal vai ao dicionário e lê hermafrodita, sinónimo monstro. E, portanto, porquê que é um monstro? Porque vai contra a estrutura normativa, porque vai contra o que nós chamamos de embrulho bonitinho que a sociedade gosta de fazer, rotulando as pessoas. A sociedade quer uma pessoa sempre heterossexual para preservar a espécie. E essa é a verdade. E eu vou-vos deixar a provocação. E o incesto? Acham que entra nesta conversa? Porquê que o incesto é tão mal visto? Porque pode haver malformações, pode haver problemas genéticos entre... Então, eu pergunto se isso é um problema ético, é um problema social, é um problema de saúde pública. Deixo-vos essa provocação. Se quiserem falar comigo nos comentários, estão à vontade. Acho que também há uma particularidade deste livro muito interessante, é que nós sentimos desde o início, neste longo livro, que o nosso protagonista /narrador não consegue transparecer a sua experiência na linguagem para o mundo. Mas escreve este livro. Este livro é sempre escrito como se fosse para nós, leitores e leitoras. E, portanto, nessa medida, há uma desarticulação entre a experiência e a linguagem para dois mundos. Há um mundo que é para nós, para as pessoas hipotéticas que vão ler este livro, na presunção de que não são preconceituosas, que não são... que estão a par minimamente do que se está a passar, quase num futuro mais longínquo do que a altura em que foi escrito. Depois há um mundo real dentro deste livro, daquela altura, naquele contexto, que representa o que a maioria das pessoas entende como normal e anormal. E, portanto, eu acho que este livro é uma ode aos leitores e leitoras. Um voto de confiança. Pelo menos um voto de confiança de que quem ler este livro tenha consciência de que não entender não quer dizer que esteja errado. O não entender faz parte do processo, mas quem está errado não é quem é intersexo ou quem é uma pessoa não binária. É quem não se dá o trabalho de estudar e perceber que isso é normal. Porque a normalidade não existe realmente. Ela é socialmente construída. Nós percebemos durante o livro inteiro
que a Calliope e o Cal, portanto, estas duas pessoas, fazem parte de uma só. Não há uma tentativa de fazer morrer a aparência de rapariga ou esse passado enquanto rapariga, porque Cal vai retirar o nome Cal de Calliope. E, portanto, não há essa necessidade de apagar, de fazer um apagão identitário, porque vivem os dois ainda em simbiose. Simplesmente não há uma alteridade, há sim uma transmutação, um morrer e ressuscitar, digamos assim, mas não um apagamento. E isso nota-se muito aqui durante este livro, porque a Calliope, quando Cal se apresentava como rapariga, teve uma paixão por uma rapariga e chamava essa rapariga objeto escuro, ou objeto obscuro. Porquê? Porque quase numa rejeição de identidade de género. Eu sei que é uma rapariga, porque os pronomes, por exemplo, estão lá, ela, o objeto escuro, mas não se dá um nome, não se dá uma identidade propriamente. Portanto, há quase uma fluidez aqui de género muito grande depois na adolescência de Calliope. E isso é muito interessante. Toda a dinâmica do livro. Do que é a diferença entre sexo, género e relações sexuais, preferências sexuais. Ou seja, nada disto tem a ver com eu ser heterossexual ou homossexual. O que eu vos expliquei com a heterossexualidade tem a ver sim com a construção do género estar orientado para aí. Não é? Por isso é que uma pessoa não binária, uma pessoa que não se identifica com homem nem mulher, ela nunca poderá ser heterossexual. Porque não tendo um género definido, não há outro género correspondente correlativo para se identificar sexualmente. Portanto, isto é tudo muito interessante. Este livro, como vocês podem ver, é um prato cheio. Nós temos uma linha de genética, de gerações, deste elemento intergeracional muito grande que acompanha também as questões de género, as questões de raça, as questões de classe. Eu posso-vos dizer que há muitas personagens que aparecem neste livro. São dezenas de personagens, todas com capacidades e densidade psicológica. Raras são as personagens sem densidade psicológica. Posso-vos dizer que o facto de nós passarmos da Ásia Menor para Detroit, mudamos alguns focos nos Estados Unidos, vamos até Berlim, andamos por Nova Iorque e tudo parece que... Parece ao mesmo tempo que estamos a ler 3 livros diferentes, mas ao mesmo tempo não parece que são 3 livros diferentes, porque está tão bem articulado, há uma linha orientadora tão coesa, que este livro é espetacular, é mesmo muito, muito, muito bom. E eu queria vos ler uma passagem para vocês terem também um bocadinho a percepção de como é que é a escrita e o tom. A certa altura, Cal diz-nos assim: os meus órgãos genitais foram o facto mais significativo da minha vida. Há pessoas que herdam casas, outras herdam quadros ou arcos de violino, com seguros astronómicos. Outras, um tansu japonês ou um nome famoso. Eu herdei um gene recessivo no meu 5º cromossoma e umas pérolas de família muito, muito raras. A princípio, os meus pais tinham-se recusado a acreditar na alegação desconchavada do médico das urgências quanto à minha anatomia. O diagnóstico comunicado por telefone a um Milton, que é o pai, muito pouco compreensivo e prontamente censurado para bem da esposa, acabou por redundar numa vaga preocupação com o meu trato urinário e uma eventual deficiência hormonal. Pronto. O tom sempre muito provocativo, eu acho. Sempre muito provocativo e a provocação vai até um limite que trouxe um questionamento e é com este questionamento que eu vos vou deixar. Obviamente dizendo que nada do que eu disse é suficiente, porque este livro tem tanta riqueza, que vocês vão viajar por mundos, por pessoas, por culturas, por estratos sociais, económicos, culturais, diversos. Vão se deparar com personagens que organizam, no fundo, uma igreja contra o homem branco. Vão se deparar com personagens muito inteligentes, outras um bocadinho menos. Vão se deparar com a ideia do que é um self-made man e a meritocracia. Vão se deparar com descrições de férias de verão e relaxe. Portanto, é um livro que vos dá tanto para sentir raiva, como alegria, como tristeza, como de certeza
terão muitas gargalhadas, provavelmente a certas alturas, mas há um ponto no livro que eu queria mencionar. Há o questionamento quanto a fazer operações a crianças, a bebés intersexo. Portanto, quando os médicos se apercebem que uma criança é intersexo, projetam logo e dão a conhecer aos pais e dizem: vamos fazer uma operação, escolham o género que querem para a criança. Ou o sexo, neste caso, mas estão interligados. Porque um leva ao outro, não é? E eu acho isso de uma monstruosidade. E nós falamos tanto de mutilação genital feminina, falamos tanto de atos obscenos que os médicos fazem, mas nunca falamos deste ato obsceno. Nós não conseguimos aceitar que alguém possa ser entre os sexos, middle sex, que possa ser intersexo, que possa ser uma pessoa depois, inclusive, mais tarde não binária, mesmo que tenha um sexo definido. Nós não conseguimos, enquanto sociedade, evoluir ao ponto de perceber que é uma monstruosidade fazer isso a um bebê e incutir-lhe um sexo e depois um género. Se a pessoa nasce intersexo, não há estudos que demonstrem que seja perigoso viver intersexo. Perigoso é cometer uma monstruosidade dessas. E se há sinónimo de monstruosidade, são essas operações e não é o conceito de hermafrodita. E com isto me despeço. Convido-vos com muita força a ler este livro. Foi uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos tempos. E acreditem que eu falei de muita coisa séria, mas este livro, acima de tudo, é relaxo, é diversão e ao mesmo tempo com uma escrita maravilhosa, com um tom irónico e com uma riqueza cultural que não tem precedentes nem tem limites. E aqui me despeço. Espero que tenham gostado e vemo-nos em breve. Deus!